aula de hoje é uma introdução ao Power BI. Então vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho da ferramenta para vocês. Bom, quando vocês abrem o software no computador de vocês, o que vai aparecer para vocês é uma tela semelhante a essa daqui. Essa telinha verde da frente, a gente consegue ter algumas informações. Primeiro, a gente consegue aqui obter uma conexão de dados. Então já é a nossa primeira porta de entrada para conectar dados ao Power BI. E essa segunda, fontes recentes, aqui provavelmente para vocês não vai aparecer nada ainda, porque vocês ainda não abriram nenhum arquivo do Power BI. Porém, quando vocês começarem a utilizar e abrir arquivos, vai aparecer aqui os utilizados recentemente. Nessa segunda parte verde, a gente tem aqui alguns vídeos, alguns tutoriais que a própria Microsoft e o próprio Power BI disponibilizam para vocês. E aqui a gente tem um link para novidades, onde são publicadas novidades dos próprios desenvolvedores do Power BI. E fóruns onde vocês podem aí tirar dúvidas e se conectar com a comunidade do Power BI. Para a aula de hoje, a gente não vai utilizar essa primeira tela. Então é só clicar em fechar, que vai abrir a tela oficial do Power BI, onde a gente consegue criar aqui os nossos dashboards. A área que vocês utilizam para criar o dashboard de vocês é essa área branca dentro desse pontilhadinho preto, tá? Somente o que está dentro do pontilhadinho preto faz parte da dashboard de vocês. Vamos lá. Vou apresentar um pouquinho para vocês os menus do Power BI. A gente basicamente pode dividir essa tela inicial do Power BI em 4 partes. A primeira parte é esse menu de cima, onde a gente tem aqui arquivo, página inicial, inserir, modelagem, exibição e ajuda. A gente tem essa segunda aba de menu aqui, que é onde a gente consegue visualizar os nossos dados que estão conectados, visualizar os possíveis gráficos que podem ser criados, e visualizar e adicionar também os filtros. Ao lado esquerdo da tela, a gente tem um menuzinho pequenininho aqui em cima, que ele tem 3 abas, onde a gente consegue também navegar entre a visualização do nosso dashboard, tá? Então, a área de criação do nosso dashboard, as nossas fontes de dados em forma de tabela e a nossa entidade de relacionamento, as conexões de dados entre tabelas. E aqui embaixo a gente tem as páginas, onde a gente consegue criar páginas, que vão ser páginas da nossa dashboard. Então vamos lá. Nessa parte arquivo, a gente consegue aqui conectar a fontes de dados, a gente consegue salvar depois de pronto esse arquivo com um nome, para virar um arquivo em que você possa enviar para outras pessoas terem acesso. A gente consegue aqui também no próprio Power BI, nessa aba arquivo, obter dados. Então aqui também é uma das formas onde a gente consegue conectar fontes de dados, e aqui tem diversas fontes de dados que podem ser conectadas ao Power BI. A gente consegue importar um Power BI e exportar um Power BI. Então a gente consegue importar informações para o nosso Power BI, figuras e qualquer coisa, e a gente consegue exportar esse Power BI em PDF para uma futura apresentação ou arquivo que você deseje compartilhar. Bom, aqui no menu página inicial, a gente tem algumas formas também de conexões de dados. Basicamente, essa primeira parte aqui, onde tem o subnome de dados, é onde a gente consegue ter as fontes de conexões. São atalhos para fontes de conexões de dados. Então, a gente consegue conectar dados. Quando a gente abre naquela página verde, a gente consegue conectar dados aqui pela obtenção de dados, e a gente consegue conectar dados através desse menuzinho que fica aqui disponibilizado. A gente consegue consultar os nossos dados e transformar os nossos dados através desses 2 ícones aqui. Quando a gente vai transformar um dado, ele abre uma tela como se fosse um Power Query, que é similar ao Power Query do próprio Excel, onde a gente consegue fazer edições em linguagem DAX, que é a linguagem do Power BI. Aqui em inserir, a gente consegue inserir tanto os gráficos, quanto caixas de textos, como outros tipos de gráfico que você vai conectar a outros aplicativos. A gente consegue criar cálculos rápidos, então medidas calculadas e colunas calculadas. Consegue gerar aqui confidencialidade ao seu dash, então gerenciar acessos e publicar o seu dash. Na aba inserir, a gente consegue inserir tanto os visuais, a gente consegue inserir linguagens em R e Python, que são alguns tipos de aplicativos que você consegue codar aqui em R e Python. Você consegue inserir aqui principais influenciadores, você consegue inserir árvore hierárquica, caixas de texto, botão, imagem, tudo para facilitar e viabilizar a imagem do seu dash aqui.
Em modelagem, basicamente a gente cria novas tabelas, novas colunas e novas medidas, além de novos parâmetros e gerenciar também funções de visualização. Aqui em exibição é a parte onde a gente consegue mexer no layout do nosso dash. Então a gente tem como se fosse um PowerPoint, várias formas aqui de pré-definidas de layouts para Power BI, mas você pode personalizar e criar o seu próprio layout também. E aqui no menu de ajuda, onde a gente consegue acessar documentações do próprio Power BI e acessar aqui a aprendizagem guiada, documentação, suporte, o próprio blog do Power BI. Então ele te dá atalhos para você conseguir buscar mais informações a respeito do Power BI e de tudo que o Power BI pode fazer. Esse segundo menu aqui da lateral, a gente consegue aqui na primeira abinha aqui, filtros, adicionar e gerenciar filtros a uma visualização, a uma página ou a todas as páginas. Na aba de visualização, a gente tem aqui os gráficos, então são mini gráficos onde você pode visualizar o gráfico que você deseja inserir. E aqui tem o campo de valores, onde você consegue adicionar o valor que você quer dar, ou seja, qual campo vai povoar esse gráfico, qual informação você vai trazer para esse gráfico. Nesse submenu, dentro do menu visualizações, a gente tem esse submenuzinho aqui que é de ferramentas, que é onde a gente consegue mexer no layout da página ou do gráfico. Também temos esse terceiro menu, que é o dados. Nesse menu de dados é onde fica disposto aqui as tabelas e as colunas que existem na nossa tabela, ou seja, o nosso banco de dados disposto para a gente conseguir arrastar e trabalhar de uma forma dinâmica, criando visualizações para assim conseguir analisar e acompanhar os dados. O menuzinho à esquerda, na primeira abinha, que é a exibição do relatório, é essa tela em branco aqui, onde a gente vai criar o nosso dash e o nosso relatório. A segunda aba, ela se chama exibição de dados. Nela é onde os dados ficam dispostos como se fosse um Excel. Então, é como se fosse uma tabelinha de Excel. A terceira abinha de exibição de modelo é onde a gente consegue visualizar as conexões das nossas fontes de dados. Então, você consegue trabalhar com diversas tabelas, diversas fontes, e elas têm um relacionamento. Basicamente, aqui a gente consegue visualizar o nosso modelo de entidade e relacionamento dos dados. Voltando ao menu inicial, a gente tem aqui embaixo o menu de páginas, que basicamente é onde a gente consegue criar páginas para o nosso relatório ou para a nossa dashboard. Bom, o overview inicial do Power BI é esse, e a gente se vê na próxima aula.